Um asteroide atingindo a Terra com a força de 20 bombas de hidrogênio. Supervulcão ameaça toda a vida na Terra. Último eclipse solar total da história. A vida para seus bisnetos provavelmente será totalmente diferente de hoje, e sinceramente fico feliz que vamos perder a maior parte disso. Este asteroide chamado Bennu está atualmente classificado como o maior risco potencial de uma colisão séria com a Terra. E ele está vindo em nossa direção neste exato momento. O Laboratório de Propulsão a Jato da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço monitora todo o catálogo de asteroides para avaliar riscos de colisão. O programa atualmente coloca Bennu no topo da lista, com chance de 1 em 1.750 de atingir a Terra em 24 de setembro de 2082. Os astrônomos até descobriram que existe, na verdade, uma janela de 30 anos em que nossas órbitas estão tão entrelaçadas que há 8 ocasiões diferentes em que uma colisão pode ocorrer. Bennu chegará a apenas 750 mil quilômetros da superfície da Terra em sua maior aproximação. Isso é cerca do dobro da distância até a Lua. Se o impacto ocorrer, a colisão terá energia cinética de 1.200 megatons de trinitrotolueno. Agora, para comparação, a bomba Tsar, a maior arma nuclear já detonada na Terra, tinha cerca de 52 megatons, o que significa que Bennu atingiria a Terra com a força de 22 bombas Tsar. Em preparação, os cientistas vêm estudando Bennu em detalhes há décadas. A missão Regions Spectral Interpretation, Resource Identification and Security, REX, foi ao asteroide Bennu para coletar amostras e trazer rochas à Terra. Ela foi lançada em 8 de setembro de 2016, coletou uma amostra com sucesso, como pode ver aqui, e retornou à Terra no ano passado. Estamos estudando a amostra, então ainda sabemos pouco, mas já identificamos moléculas orgânicas e outros materiais desconhecidos. Uma coisa é certa. Eu, pessoalmente, fico meio aliviado por não estarmos por aqui quando Bennu possivelmente atingir a Terra. Quero imaginar um cenário hipotético junto com vocês, tudo bem? Elon Musk decide enviar um de seus filhos para colonizar um sistema estelar próximo. Ele prepara o foguete da SpaceX, coloca a criança dentro e a envia em uma jornada para os exoplanetas. Esse exoplaneta fica oculto da Terra, fazendo com que percam toda a comunicação com casa. O foguete quebrou e eles precisam sobreviver sozinhos. O filho dele mora no planeta, constrói sua casa e tem família própria. Eles passam gerações consertando o foguete e fazendo pesquisas até que 1000 anos depois, finalmente estão prontos para embarcar e voar de volta para a Terra. Eles retornam para casa 1000 anos após o primeiro sol partir do planeta. E finalmente eles conseguem se comunicar com outros humanos, mas algo estranho está acontecendo. Eles não conseguem entendê-los, mesmo que ambos afirmem estar falando inglês. Mas como isso é possível? Se eu te mostrar este documento, você consegue ler? Provavelmente diria que não, já que é outro idioma. Mas e se eu te dissesse que isso era inglês? Isso foi escrito no ano 616, e surpreendentemente, o inglês não se parece em nada com o que é hoje. Há 100 anos, o inglês era bem diferente do que hoje. Tenho certeza de que você saberia disso se já leu algum livro daquela época na sua aula de inglês do ensino médio. Cooper Art e Zoologist eram escritos assim antes. Diarra era escrita com ligaduras assim, e a capital do Japão era, bem, Tóquio, mas escrita T-O-K e T-O. Por isso, muitos linguistas afirmam que o inglês e várias línguas do mundo não existirão em 1000 anos. Toda a linguagem como conhecemos hoje, desaparecida para sempre. É louco pensar nisso. Quando eu digo Sara, você provavelmente imagina algo assim: seco, quente, árido, um inferno na Terra. Mas você sabia que um dia vai parecer assim? Uma vasta pradaria cheia de vida. Isso já aconteceu muitas vezes antes e vai acontecer de novo em breve. Por centenas de milhares de anos, esta área do continente africano alternou entre deserto e savana tropical em um ciclo de aproximadamente 20.000 anos. Isso ocorre devido à precessão do eixo da Terra a cada 26.000 anos enquanto ela oscila ao redor do Sol. Ela atingiu as condições de deserto atuais há cerca de 1.100 anos, após secar lentamente ao longo de aproximadamente 6.000 anos. Em cerca de 13.000 anos, a oscilação da Terra vai se inverter novamente, fazendo com que o Saara volte a ficar verde. Dentro dos próximos 10 a 20.000 anos, provavelmente ocorrerá um evento que nenhum ser humano vivo jamais presenciou: uma supererupção de supervulcão. Há apenas 20 supervulcões no mundo, concentrados nos Estados Unidos, Sudeste Asiático e Nova Zelândia.
Para que um vulcão seja considerado um supervulcão, ele precisa ser capaz de ejetar mais de 1000 km³ de material. Uma quantidade realmente inacreditável. Antes da erupção, o magma se acumula em uma câmara sob a superfície, aumentando a pressão. Isso segue até que a crosta da Terra rache e o magma seja expelido para a área ao redor. Tenho certeza de que você já ouviu falar de Yellowstone, um dos supervulcões mais famosos do mundo. Se esse vulcão entrasse em erupção, ocorreria uma destruição inacreditável. Os estados vizinhos de Wyoming, Idaho e Montana seriam diretamente impactados por fluxos massivos de magma, cinzas e rochas. Você acha que pode fugir, mas não pode. Esses fluxos se movem a mais de 300 km por hora, pegando e destruindo tudo em seu caminho. Os 800 km ao redor de Yellowstone ficariam cobertos por uma espessa camada de cinzas. E a onda de choque, bem, seria ouvida em todo o mundo. Erupções de supervulcões ocorrem na Terra, em média, a cada 17.000 anos, portanto não se preocupe. A probabilidade disso ocorrer nos próximos 100 anos é de apenas 2%. Então é bem provável que você e eu vamos ficar de fora dessa. Ok, eu tenho uma pergunta para você. Se você pudesse enviar apenas uma mensagem para uma civilização alienígena, o que você enviaria? Porque nós realmente fizemos isso. E em 25.000 anos, a mensagem vai chegar. E se alguém estiver ouvindo, bem, é isso que eles vão encontrar. Em 1974, enviamos a mensagem de Arecibo, um sinal de rádio interestelar com informações básicas sobre a humanidade e a Terra. Nós a enviamos para o aglomerado M13. Ela foi enviada para a reabertura do Observatório de Arecibo, em Porto Rico. Ao converter os dados binários em gráfico, é essa a imagem obtida. E se isso parece uma grande bagunça para você, você é um pouco como eu. Então deixe-me te mostrar todos os elementos principais. As 7 mensagens principais aqui. Os números de 1 a 10 estão em branco. Os números atômicos de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo estão em roxo. Esses são os elementos que formam nosso DNA. As fórmulas dos compostos químicos que formam os nucleotídeos do DNA estão mostradas em verde. O número estimado de nucleotídeos de DNA no genoma humano e um gráfico da estrutura de dupla hélice estão mostrados em branco e azul. As dimensões de um homem americano médio, 1,75 m, estão aqui em azul e branco. Temos um gráfico de um ser humano e a população humana na Terra na época, cerca de 4 bilhões, indicada em branco. Aqui está um gráfico do Sistema Solar, incluindo Plutão antes da reclassificação, e a Terra é destacada por estar elevada em direção ao ser humano. Por fim, um gráfico do radiotelescópio de Arecibo e as dimensões de sua antena transmissora são mostrados aqui em roxo, branco e azul. Minha pergunta para você é, se você pudesse fazer isso pessoalmente, sabe, enviar uma mensagem para uma civilização alienígena, o que você enviaria? Atualmente estou trabalhando para realizar isso. Se eu gostar da sua ideia, talvez a envie. Então comente suas ideias aqui embaixo. Em pouco mais de 1 milhão de anos, algo assustador e de certa forma belo vai acontecer. Algo que só é mencionado na ficção científica. Uma estrela provavelmente vai passar pelo nosso sistema solar. Sério, esta é a Gliese 710. É uma estrela laranja, menor que o Sol, localizada a cerca de 60 anos-luz de nós, mas isso deve mudar em breve. Em 1,29 milhão de anos, essa estrela passará a apenas 0,6 ano-luz do nosso Sol. Isso é assustadoramente perto se comparado à estrela mais próxima, a 4,2 anos-luz de nós. Na verdade, ela estará tão próxima que vai parecer tão brilhante no nosso céu quanto Vênus e Júpiter, os planetas mais brilhantes. E isso é tão próximo que há 86% de chance de realmente passar pela nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma grande esfera de rochas geladas ao redor do sistema solar. A essa distância, isso poderia afetar seriamente objetos do cinturão de Kuiper, como Plutão. Até muitos cometas que observamos anualmente podem ser impactados. Astrônomos previram que isso pode causar uma chuva de cometas, enviando cometas ao interior do sistema solar por milhões de anos. Isso faria com que nossos céus fossem iluminados por belos cometas todos os anos. Isso, claro, eleva o risco de colisões. É a passagem mais próxima já registrada pelos astrônomos. Há outros candidatos que astrônomos acreditam poder chegar ainda mais perto, talvez até demais. Mas, por enquanto, provavelmente estamos seguros. Um efeito colateral pouco comentado das mudanças climáticas é a acidificação dos oceanos. O oceano absorve 30% do dióxido de carbono, 2 liberado na nossa atmosfera. Esse dióxido de carbono,
2 é absorvido pela água do mar, levando a um aumento na concentração de íons de hidrogênio, tornando a água do mar mais ácida. Isso faz com que os corais não consigam manter seus esqueletos, impactando seu crescimento e resistência. Essa é uma das principais causas dos recifes que estão morrendo lentamente ao redor do mundo, especialmente aqui na Grande Barreira de Corais da Austrália. E o pior é que leva mais de 2 milhões de anos para que esses corais e outros organismos marinhos se recuperem dessa acidificação dos oceanos causada pelos humanos. 200 anos das nossas ações resultando em 2 milhões de anos de destruição para os recifes. Por milhares de anos, nossos ancestrais olharam para as estrelas com admiração, contando histórias sobre o que viam. Órion, o Caçador, a Ursa Maior, o Cruzeiro do Sul. Essas constelações guiaram os humanos por milhares de anos, até ajudando-os a navegar pelos vastos oceanos durante a noite. Mas em 5 milhões de anos, nenhuma das constelações que vemos hoje terá sobrevivido. Quando você está do lado de fora à noite olhando as estrelas, é fácil pensar que essas estrelas estão apenas fixas no lugar, nunca mudando. Mas isso não é verdade. Elas realmente se movem pelo espaço a centenas de quilômetros por segundo, assim como o Sol. Desde 2014, a missão Gaia da Agência Espacial Europeia rastreia estrelas na Via Láctea com precisão inédita. Com esses dados, criaram um vídeo real mostrando como as estrelas do céu se moverão nos próximos 5 milhões de anos. As constelações vão vagar, deixando nosso passado para trás. A Ursa Maior e Órion, o Caçador, ficarão como memórias distantes. Agora estamos indo muito longe no futuro. Em 225 milhões de anos, teremos completado uma órbita ao redor da Via Láctea. Isso é conhecido como um ano galáctico. Mesmo orbitando a 230 km por segundo, levamos 225 milhões de anos terrestres para completar uma órbita. Desde sua formação, a Terra já fez essa viagem 20 vezes, mas nunca com humanos a bordo. Mas nossa órbita não é tão plana e irregular. Na verdade, estamos viajando mais inclinados, em um ângulo de 60 graus. Se você pegasse apenas uma folha de papel por dia e as empilhasse uma em cima da outra durante um ano inteiro, 365 dias, você acabaria com uma pilha que se parece mais ou menos com isso. E é essa a distância que a Lua se afasta da Terra a cada ano. É cerca de 0,1 milímetro por dia, quase 5 centímetros em apenas um ano. Isso ocorre devido às interações de maré com a Terra. A gravidade da Lua causa essas protuberâncias nos dois lados do planeta. Mas como a Terra gira na mesma direção em que a Lua orbita, a protuberância faz com que a Lua acelere um pouco, fazendo com que ela se afaste cada vez mais lentamente. Agora, embora 5 centímetros não pareça muito, ao longo de milhões de anos, isso se acumula. Em 650 milhões de anos, isso terá 2 efeitos enormes. Um dia na Terra terá 24 horas e 18 minutos, porque a rotação está desacelerando devido ao afastamento gradual da Lua. E, ainda mais importante, será o último eclipse solar total da história. A partir daqui, a Lua não terá mais tamanho suficiente para cobrir totalmente o Sol. A Lua está atualmente 400 vezes mais próxima da Terra que o Sol, e coincidentemente é 400 vezes menor. Isso significa que podemos ver esses belos eclipses solares totais, já que a Lua tem o tamanho exato para bloquear perfeitamente a luz do Sol. Mas com o tempo, a Lua ficará pequena demais ao se afastar. Não poderemos mais ver eclipses como este. Finalmente, em 1,5 bilhão de anos, algo realmente estranho vai acontecer. As placas tectônicas responsáveis por criar as vastas cadeias de montanhas ao redor do mundo, terremotos, erupções vulcânicas e a formação de novas terras, essas placas tectônicas vão parar de se mover. É realmente verdade. Com o tempo, o manto da Terra esfriará tanto que as placas tectônicas deixarão de se mover, causando efeitos horripilantes. O ciclo do carbono para, afetando a vida na Terra. Os continentes pararam de se mover, impedindo a formação de novos. O vento e o clima vão lentamente erodir as montanhas aqui na Terra ao longo de milhões de anos, deixando o restante do terreno extremamente plano. Isso pode até fazer a Terra se tornar novamente um mundo oceânico com o tempo. O planeta inteiro coberto por um oceano gelado. Eu, pessoalmente, fico feliz por não estar aqui para ver esse dia.